Olá, turma. Estamos de volta para a aula 2. Prazer enorme. Vamos caminhar, não é isso? Fique atento, em algum momento eu vou passar a nossa atividade, aquela valendo ponto, e você só presta atenção nas 24 horas que você tem de prazo para você dar conta da sua atividade, ok? Porque depois disso eu não recebo e nem leio o que você me manda, né? Eu conferi todos os versículos, eu invento o trabalho para mim mesmo, né? Mas tá bom. Vocês me edificaram muito, mas estejam atentos para 24 horas. Eu peço uma atividade bem simples, né? Algo nada muito complicado. Então, 24 horas é mais do que suficiente para você estar mandando para mim, entendeu? Eu digo que cada ponto conta. E eu estava falando logo na primeira aula, a gente falou, né, sobre a questão de como Deus se revela no Antigo Testamento, como Deus se manifesta no Antigo Testamento. Falei também da questão do precisar conhecer a Deus, mais do que um conhecimento intelectual, que você precisa ter a experiência. E eu quero começar essa aula já falando desse Deus que se revela, desse Deus que se manifesta. A gente vai falar hoje um pouco do aprender de Deus, de cada um tem uma maneira de se relacionar com Deus e de aprender a respeito de Deus. Eu quero ler com você o Salmo 46, que diz assim, Deus, ele é bem conhecido. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar guerras e ao fim da terra quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aqui a gente tem um olhar bem amplo, né? Primeiro, Deus é, Deus está e Deus faz. O salmista começa dizendo, Deus é o nosso refúgio. Ele começa com afirmativas. Deus é a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente na angústia. Então, Deus é. Então, o tempo inteiro, o nosso olhar, independente das circunstâncias, daquilo que você vive, né, da tempestade, do rugido do mar, das ameaças que assolam, né, a nossa sociedade, a nossa saúde, casa, família, enfim, Deus é. Deus é Deus que é refúgio, Deus é Deus que é fortaleza, Deus é Deus que é presente, Deus é Deus que é socorro. E segundo lá no versículo 5 diz assim, Deus está no meio dela. No meio de quê? Do meio da cidade. Deus está no meio, Deus é presença. Deus não deixa a sua cidade sozinha, isolada. A gente falou um pouco sobre isso também na aula passada. E por último, Deus faz, versículo 9. Então, Deus é, Deus faz, Deus está e Deus faz. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Então, a gente está falando aqui da autoridade de Deus, né? Do Deus que se move como governo, né? Como reino, como poder, como força,
como autoridade, né? Aquele que tem o cetro nas mãos e que todas as coisas estão submetidas a ele. Aquele que tem o cetro na mão e todas as coisas estão debaixo do seu cetro, do seu governo, da sua autoridade, daquilo que ele determina. E eu estava ouvindo um pastor falando num vídeo de 1 minuto, né, no Instagram, e ele conseguiu resumir tudo isso, né? Ele dizia assim: você planejou 2020, você fez projetos e em algum momento a desesperança pode ter te assolado na hora de você refazer projetos, enfim. E aí ele diz assim: Deus está vivo, né? Deus não perdeu o controle. Deus continua reinando, apesar de todas as circunstâncias de 2020. Então eu queria começar essa aula falando isso para você e para a gente ter esse entendimento. Mas a gente estava falando a respeito de conhecer a Deus, né? De buscar conhecimento de Deus e como que Deus se revela, a maneira que Deus se revela. Terminei citando alguns versículos também, alguns queriam até que eu pregasse, né? A gente vai ter bastante oportunidade de estar pregando, de estar junto e compartilhando, mas vamos dar uma adiantada. E é uma tentação mesmo, né? Quando a gente começa a falar de um texto que a gente gosta, a gente é muito tentado a querer explanar aquele texto, né? Ou pelo menos trazer aquilo que foi inspirado para a gente assim, naquela hora, né? Mas nem podemos sempre. Então aí no slide 14, Rai, por favor. Aquela água, né, que é para eu diminuir a velocidade da... Se eu estiver falando rápido, aí você também fala, tipo assim, ó, entendeu? Me ajuda aí para eu não ficar sozinha. Que às vezes a gente vai atropelando, igual que está fazendo, narrando corrida de cavalo, mas a gente que está falando não percebe, né? E aí depois no vídeo fica isso. Mas vamos lá, vamos seguir. Então a gente está falando, volta no 13 um pouquinho só para a gente se situar, né? A gente estava falando da questão da palavra, do vocabulário da revelação, e a gente estava trazendo isso para vocês. Agora uma coisa lá no 14, que a gente vai voltar, a gente aprende, né? Que a palavra, né? A gente está falando de cognição. A palavra que vem do latim significa ação de adquirir, absorver conhecimentos. E é isso que a gente precisa, pode deixar o slide, isso que a gente precisa, né? Dentro do nosso processo com Deus, dentro da nossa vida com Deus, dentro do nosso relacionamento com Deus, a gente precisa disso, né? De estar sempre absorvendo conhecimento, né? Conhecimento acerca do que, Leia? Acerca da palavra de Deus, acerca do próprio Deus, acerca do que Deus é, acerca do que Deus faz, de como Deus se move, né? Desenvolver isso, ter essa percepção. E aí falando do processo cognitivo, processo de conhecimento, falando de poder cognitivo, poder de conhecimento, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento da cognição. Agora aí a pergunta tá, mas o que é isso, né? Me explica isso. Cognitivo deriva da palavra cognição, que significa modo de perceber, interpretar a si mesmo. Não segue um padrão descritivo de interpretação, porque é subjetivo. Ou seja, cada qual tem uma forma pessoal de análise, levando em conta sua capacidade de aprendizado pela cognição. Cognição é o ato ou processo de conhecer, que envolve atenção, percepção, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento, linguagem e ação. O que você aprende com isso, né? E aí fica uma lição para a gente
até para respeitar na questão da movimentação do aprendizado do outro. O que a gente tem que se aplicar, o que você tem que se aplicar é como eu aprendo. Qual é a minha maneira de aprender acerca de Deus? De que maneira é mais fácil, né? Qual é a forma que a minha memória, o meu raciocínio, o meu juízo, imaginação, pensamento consegue se voltar para Deus? Qual linguagem me alcança? Qual é a minha maior facilidade? E aí é muito interessante que a gente precisa entender até o tempo do outro, o time do outro, né? O quanto o outro tem a percepção. Você já ouviu, assim, quando tem uma pregação e que Deus se manifesta, assim, com força, poder, e aí você vai falar para outra pessoa, aí você fala, nossa, porque eu senti dessa maneira, porque foi maravilhoso, porque o peso da glória, porque... E o outro está com aquela cara de xícara, te olhando, sem perceber que aquilo tudo que aconteceu em você. Às vezes aquele outro ele vai para casa e depois em casa que ele vai começar a digerir aquilo, sabe? É muito interessante. Tem gente que aprende mais em sala de aula, tem gente que aprende mais no bate-papo de escola dominical. E na escola dominical. Tem gente que aprende com o próprio Deus se movimentando. É a maneira de cada um, é a forma que aquela pessoa tem de sentir, raciocinar, perceber. Não só acerca de Deus, né? Às vezes acerca do outro. Tem pessoas que te conhecem tanto que só o fato de te ver, às vezes, chegar num ambiente ou chegar na igreja, aquela pessoa fala assim, nossa, a Leia não está bem hoje, ela está diferente, ela está mais introvertida, mais quieta, menos sorridente, menos falante, de gestos mais comedidos. Tem gente que vai lá e consegue perceber, né? Assim, aí vai lá e fala com você assim, cara, tá acontecendo alguma coisa? Você não tá bem, né? E tem gente que você vai chegar com o nariz vermelho, com os olhos vermelhos, o rosto inchado, e a pessoa vai estar te contando história do churrasco que ele participou, que ela participou. E aí você lá no fundo fala assim, cara, ele não percebe que eu não estou bem, ele não está vendo o meu nariz inchado, vermelho, porque de fato cada um tem uma maneira de aprender, perceber, sentir, raciocinar, enfim. E a gente precisa ter esse entendimento. Agora, a gente está falando de você. Eu preciso entender qual é a melhor maneira para eu aprender. Vou dar um exemplo. Eu não gosto de pregações longas demais, já falei isso em outras disciplinas, tipo 5 tópicos. Ou vídeos longos demais. Até para fazer vídeo é uma dificuldade para dar aula, né? E a gente vai falando, nossa, isso, né, pode ser cansativo, enfim. Mas é minha maneira. Eu gosto de mensagens curtas, impactantes, com movimento. Por quê? Porque tem a ver com a minha cognição, com a minha maneira de aprender. Ontem uma colega veio falar comigo que ela foi convidada para dar aula. E ela falou, porque eu gosto de aula assim, de aula desse jeito, dessa maneira. Eu falei, cara, porque é dessa maneira que você aprende melhor. Tem a ver o quê? Com a sua cognição. Então é isso. Então assim, e aí você precisa entender que dentro desse processo, né, que você encara de conhecimento de Deus, dentro desse processo que você encara do conhecimento de Deus, você precisa também conhecer a você. Você precisa também perceber, tipo, qual é a minha melhor maneira, sabe?
E aí, parabéns, se a sua melhor maneira, né, não é assistir vídeo, e se você aí está no esforço, no empenho de continuar estudando com a gente. Isso é maravilhoso. Tratando-se de afetividade, né, sou os dois extremos. Amo e odeio intensamente. Esta é uma forma cognitiva de aprender, entender, de interpretar e agir. Como me relaciono afetivamente com as outras pessoas. E aí tem muito a ver com autoconhecimento, e aí a gente precisa disso até na questão do pastoreio. Quando eu falo pastoreio, eu não digo no sentido de você ser pastor de uma igreja, mas eu digo no sentido de você cuidar de pessoas. Certo? De você estar atendendo pessoas. Às vezes você não é o pastor da sua igreja, mas você é o professor da sua escola dominical. Naquele momento você está trabalhando com pessoas, você está lidando com pessoas. E dentro desse processo de relacionamento, obrigada. Dentro desse processo de relacionamento, tem tudo isso. E você precisa crescer dentro desse conhecimento, inclusive de si mesmo. Agora, eu acho que quando o autoconhecimento chega até as suas limitações, quando você conhece as suas falhas, tudo no teu ministério fica mais fácil. Né? Porque você não se compara tanto, você não exige ser como a outra pessoa. Né? O teu relacionamento é o teu relacionamento com Deus. A forma que você prega, a forma que você ensina, a forma que você vai explanar aquilo que você conhece vai ser do seu jeito e vai estar tudo bem. E vai estar tudo bem para você. Por quê? Porque você se conhece, você sabe que Deus se manifesta a você. Nossa, tem o outro lá que rodopia, que grita, que profetiza. Não, segue a sua linha, segue a sua forma de sentir Deus, de perceber Deus. Sabe o que as pessoas precisam? Já falei isso, principalmente para a turma 9, que eu já dei mais aula, né? Sabe o que as pessoas precisam? As pessoas precisam de um você de verdade. É só isso que as pessoas precisam. Não precisam de mais nada. Não precisam de um discurso fake news, de uma imagem fake news. As pessoas precisam de você e mais nada. Que você seja sincero, que você seja, que você se coloque, que você coloque muitas vezes as suas fragilidades. Eu digo que fica muito complicado você seguir um líder, você estar com um líder que ou é perfeito demais, ou é santo demais, ou sabe muito, ou que nunca erra, e é muito complicado isso. Vamos seguir. Slide 15. O significado da revelação. O significado da revelação. O Antigo Testamento fala em conhecer, ide, ou não conhecer. Conhecer ou não conhecer Javé, não conhecer ou conhecer a Deus. O conhecimento no Antigo Testamento é bem diferente de nosso entendimento do termo. Para nós, conhecimento implica compreender coisas pela razão, analisar e buscar relações de causa e efeito. No Antigo Testamento, conhecimento significa comunhão, familiaridade íntima com alguém ou algo. Então aqui ele está trazendo, eu vou aí, ele está trazendo uma explicação da diferença, né, da visão de conhecimento. Pode aí, Rai. A diferença de conhecimento. Conhecimento no Antigo Testamento não é o conhecimento que a gente lida hoje. Conhecimento, quando a Bíblia fala no Antigo Testamento de conhecimento de Deus, fala de familiaridade íntima,
de Deus. Quando fala de conhecimento de alguém, é familiaridade íntimo daquele alguém. Já viu quando... isso a gente aplica muito nas relações atuais, né? Quando a pessoa fala assim, não, mas eu te conheço, ou seja, eu sou tão íntimo que eu consigo te perceber. Né? Quando você está chateado ou você não está bem, às vezes você nem está entristecido, nem com aquele nariz vermelho. Mas a pessoa fala, você não está bem hoje. Aí você tenta meio que camuflar. Aí você fala, não, está tudo bem. Aí a pessoa, não está bem porque eu te conheço. Ou seja, eu sei no íntimo como você é. E eu percebo. Então, conhecimento no Antigo Testamento tem a ver com conhecimento íntimo, comunhão. E aí continuamos. Assim, conhecer Javé é ser obediente a Ele, é ter um compromisso com Ele. Não conhecer a Deus significa rebelar-se contra Ele, negar o compromisso com Ele. Né? E aí é muito interessante, que eu gosto muito de um texto do apóstolo Paulo, que diz assim, lá em Romanos, né, que fala assim que... de si mesmo, Paulo analisando, pode voltar, Paulo analisando a si mesmo. E aí Paulo fala dele, ele fala assim, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí Paulo, ele começa a dizer, ele está falando da fragilidade dele, ele está falando da humanidade dele, ele está falando do quanto ele dependia de Deus e o quanto era importante a graça de Deus na sua própria vida. E falando dessa humanidade, o mais interessante é que ele começa a discorrer de que mesmo ele sendo aquilo ali, mesmo ele sendo completamente dependente de Deus e ao mesmo tempo nele limitado, né, nele com defeitos, ele começa a dizer, mas assim, por te conhecer, e aí eu estou parafraseando e estou te explicando dessa maneira, por te conhecer eu já não sinto mais prazer no pecado, né? Eu já não sinto mais prazer nas minhas práticas, eu já não sinto mais prazer naquilo que eu tenho vontade, naquilo que eu sou. E aqui essa explicação, ela traz exatamente essa ideia, né? Uma vez que você conhece, mesmo quando você erra, você vive uma luta interna, mesmo quando você não consegue fazer. Tá mais um? Quer ligar esse? Liga. Falar também. E aí ele começa a falar exatamente disso. Voltamos, é que a gente está aqui, né? Existe uma pessoa me auxiliando, a Rayane, né, que é maravilhosa e dá toda assistência, e ela vai percebendo as necessidades do ambiente. Né, de ligar o ar-condicionado, de melhorar o microfone, né, de mandar eu ajeitar o cabelo, enfim, tudo isso ela está aqui para assessorar, e isso é maravilhoso, né? Você não está sozinho. Então o apóstolo Paulo, ele traz essa ideia para a gente dele, ele traz essa ideia da limitação dele e, ao mesmo tempo, da graça de Deus na vida dele, a dependência dele da graça de Deus, mas, ao mesmo tempo, por ele conhecer ao Senhor e por ele conhecer essa graça, por ele ter sido alcançado, o apóstolo Paulo, ele acaba dizendo que ele já não sente prazer nas coisas que ele fazia e sentia desejo. Eu quero ler com você em Oséias, Oséias 4, 1 e 2. Oséias 1 e 2. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel.
O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando do Senhor. E aqui é um texto que fala da questão da integridade moral. E Deus é aquele que o tempo inteiro ele se preocupa com isso, né? Deus é aquele que o tempo inteiro ele está colocando, né, um homem diante de, vamos botar, de um novo caminho, de uma nova postura, de uma nova oportunidade. Que oportunidade de ser melhorado, né? Eu digo que a gente não é perfeito, mas a gente pode ser melhorado. Não há perfeição em nós, mas a gente pode ir sendo aperfeiçoado. A que medida? À medida que Deus se manifesta, à medida que Deus fala, à medida que Deus orienta, à medida que Deus mostra, ok? Slide 16. A expressão hebraica, o conhecimento de Deus, traz pelo menos 3 conotações: o sentido intelectual, o sentido emocional e o sentido volitivo do verbo conhecer. E Adão refere-se basicamente ao que chamamos de atividade intelectual, cognitiva, mas a psicologia hebraica não conhecia uma faculdade específica que compreendesse o intelecto ou razão. Então, quando a gente fala de conhecimento de Deus, e a gente vai permanecer aí, quando a gente fala do conhecimento de Deus, a gente está falando desses 3 pontos, né? De um olhar intelectual, de um olhar mais emocional e de um olhar de que Deus se revela, que Deus se manifesta. E se você parar para pensar, tudo que você conhece de verdade, você conhece também nesses 3 parâmetros, né? Dentro dessas 3 conotações. Não foge muito disso. E assim, quando a gente fala de Deus, a gente está falando de algo também muito prático. E é interessante que a gente se perde exatamente nessa linha muito fina, né? Existe uma linha muito fina que a gente que estuda teologia corre o risco. Não sei se você já ouviu alguém falar assim, porque geralmente a pessoa que estuda teologia, em algum momento, ela fica descrente. Sabe em que momento a gente fica descrente? Sabe em que momento? É a hora que você se perde na letra. É a hora que você estuda teologia, né? Você busca conhecer a Deus para discussões, para debates. Quando você... Sabe que horas que você se perde? A hora que você senta na sua casa ou senta em algum lugar com os seus amigos, irmãos, e vai traçar mais ou menos uma competição de, tipo assim, quem conhece mais. E aí você está falando de quem conhece mais, teoricamente. A gente está falando de quem conhece mais de uma forma muito intelectualizada. E aí é nessa hora que a gente começa a se perder e perder a nossa crença. Sabe por quê? Porque o que te gera fé, o que te alimenta é a tua experiência diária. Você já reparou que tem aqueles irmãos que são bem humildes? Tem aqueles irmãos que são bem humildes, mas fala de Deus com uma propriedade absurda. Então, assim, quando a gente entra, né, nesse papo, né, de que quanto mais a pessoa conhece, mais descrente fica, não. Quanto mais letra você conhece, mais descrente você fica. Quanto mais experiência, quanto mais movimentação de Deus na sua vida, mais crente você fica. E crente, não estou falando de um posicionamento religioso, eu estou falando de crer,
de fé, né, de andar com Deus, independente das circunstâncias. A gente falou de Paulo, né, e aí eu vou refrisar uma história de Paulo, onde Paulo e Silas estão presos. E aí é maravilhoso, já estou eu lá no Novo Testamento, mas não tem problema não. E aí, Paulo já tinha conhecimento de quem Jesus era, de quem Deus era, do que ele poderia fazer. E ele vai preso, com Silas. E é muito interessante que toda aquela circunstância muito caótica, toda aquela circunstância muito de humilhação, né, para um ungido, para um separado, para um homem de Deus, para alguém que cria. E Paulo, ele sacava tanto a respeito de Deus, do Deus que ele servia, a sua experiência lá atrás, no meio de um caminho, a tua experiência quando ele cai, né, em si, quando ele cai do cavalo e cai em si, quando a tua cegueira te abre os olhos, né, isso é lindo na história dele. E ele tinha tanto conhecimento de Deus que ele começa a cantar. Ele estava certo, é disso que eu estou falando. Não tem como um cara desse se tornar um descrente. Por que não tem? Porque ele tem experiência, porque ele viveu, ele sabe quem Deus é. Deixa eu falar, tem um livro, Os Caçadores de Deus, que tem uma frase que diz assim: nenhum argumento consegue calar a voz, é alguma coisa nesse sentido da sua experiência com Deus. Nenhum argumento, nenhuma discussão religiosa, nenhuma letra. Então, o que você precisa é ter, né, esse entendimento intelectual. Isso mesmo, busca. Eu lembro que na igreja que eu era, muito tempo atrás, né, a gente começa a falar de tempo, aí vai revelar a idade, mas também não tem um problema com isso. Tinha campeonato de gravar versículo. E de verdade, até hoje eu cito versículo que eu decorei naquela época. Isso é importante, isso é interessante, isso é bom, isso não é ruim, né? Porque às vezes no meio de uma pregação te vem assim à luz um versículo, te vem à luz uma história, isso é maravilhoso, mas não fica só nisso, ok? Não pare aí, não fique estacionado nisso. Seguindo, aí no slide 16. O hebraico não possui a palavra cérebro. A palavra mais comum usada em lugar de mente em hebraico é coração. E aí a gente vai ler 1 Samuel, lá juntos. Vocês estão com Bíblia? Vocês pegam a Bíblia para ler ou só esperam eu ler? Como é que se dá aí para vocês? 1 Samuel 9, versículo 20. 20. Voltando, não é esse versículo. Vamos de novo. Eu estou tentando falar mais devagar, mas a minha sensação é que eu estou fora de mim, entendeu? O 9 até me perco às vezes, falar a verdade. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então, assim, não, na Bíblia não fala, né? Não ocupa sua mente, não ocupa o seu cérebro. Fala de coração. No lugar de mente, no lugar de cérebro, fala coração. Mas muitas vezes também na psicologia,
na psicanálise, a gente estuda muito essa questão, a gente fala da questão do coração. E quando fala de coração, a gente está falando exatamente desse lugar, né, da psique, da mente, do lugar do raciocínio, do lugar do pensar. Isaías 46, versículo 8. Isaías, vamos lá. 46, versículo 8. Lembrai-vos disto e considerai, trazei-o à memória, ó prevaricadores. E aí falando de cérebro, né, de mente, trazei à memória. O coração é considerado a sede do intelecto, bem como da vontade e das emoções. Como eu falei, na psicologia a gente fala muito dessa questão, né? Quando fala do coração, a gente está falando de emoções. O hebraico antigo não supunha pensassem com a mente, sentiam com as emoções e tomavam decisões com a vontade. Todas essas atividades eram desempenhadas pela pessoa no todo. Então, essa divisão hoje, né, de pensar com a mente, um sistema neurológico, algo que te faz raciocinar e que manda mensagem, e aí você sente na sede das emoções. No hebraico não havia essa separação. Né? Então, fala de trazer a memória, fala de segundo o coração. Né? Quando fala segundo o coração, muitas vezes está apontando, tipo assim, de acordo com a vontade de. Né? Então, não existe essa separação que hoje, nós que estudamos mente, intelecto, emoção, fazemos a separação. Porque, na verdade, eu vou explicar, está tudo muito junto. São funções orgânicas do nosso organismo que caminham junto. O que a gente faz na hora de estudar? A gente separa para tornar mais fácil o entendimento. E que muitas vezes, na hora da gente explicar ou dar uma aula, e aí eu estou falando na questão das emoções, na hora que a gente fala, na hora que a gente dá aula, na hora que a gente diz, a gente acaba meio que fazendo esse mix, né? E está tudo muito ali, muito interligado. Porque quando a gente fala do que Deus criou em nós, a gente está falando de um organismo que é um todo, que uma coisa não funciona sem a outra, sabe? Então, assim, não muda muito na hora que a gente vai olhar. Slide 17. Conhecer a Deus significa ter um entendimento intelectual de quem Ele era, ter um relacionamento pessoal e emocional com Ele e ser obediente à sua aliança e mandamento. Um verdadeiro conhecimento de Deus sempre resulta numa conduta ética. Assim falou Jeremias ao perverso rei Jeoiaquim a respeito do seu pai justo. Ainda aí, nesse slide, vamos lá. Jeremias 22, 15 e 16. Porventura reinarás tu, porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu o bem. Julgou a causa do aflito e necessitado, então lhe sucedeu o bem. Porventura não é isso conhecer-me? Diz o Senhor. Então aqui diz assim, que sempre o teu conhecimento de Deus sempre resultará numa posição ética. Sempre o conhecer a Deus vai trazer para a sua vida um posicionamento ético. E é muito interessante que a gente vai olhar na prática a luta, né, que todos nós travamos. Eu gosto de me relacionar com gente que é muito de verdade, sabe? Com gente que é muito transparente, com gente que é muito sincera. Porque eu acabo me identificando no sentido das lutas travadas, né? Das batalhas travadas. Como eu falei, hoje as pessoas precisam de pastores e líderes
que são referência no sentido de saber exatamente quem Deus é e saber exatamente quem eles são. E para a gente que se relaciona, para a gente que vive relacionamento, é maravilhoso você sentar com alguém ou você parar para conversar com alguém, para você lanchar com alguém, ou até num ambiente de igreja, e aquela pessoa, você se identificar no sentido de que aquela pessoa ela não se acha superior. E você vê que aquela pessoa, ainda que tendo lutas diferentes, mas ela também tem lutas travadas na sua vida diária, assim, de busca de querer se melhorar, de querer uma inquietação para agradar a Deus. E isso meio que te conforta, isso meio que te acolhe, isso meio que te abraça, porque você percebe que você não está nesse caminho sozinho. Eu não gosto da palavra luta, né? Eu acho que luta tem a ver muito com dor, com possível perda, né? Quando eu falo de luta, eu estou falando de algo que eu posso ganhar ou perder. E eu não consigo olhar a minha vida com Deus como uma possibilidade de ganhar ou perder. Para mim, a minha vida com Deus já está decretado, sabe? Então, a palavra luta, para mim, ela não soa bem. Mas aí, a gente está falando, né, que o conhecimento de Deus resulta nesse posicionamento ético, sabe? De querer ser melhor, de querer ser mais digno, de querer acertar. E é por isso que muitas vezes os gabinetes estão muito cheios, né? E a gente olha e fala assim, nossa, né, que rebanho problemático, que igreja problemática, né? Na sua igreja também é assim, né? E você fica perguntando para o outro, mas pastor... nas quartas-feiras também sua agenda está lotada até 8 horas da noite de gabinete, mas deixa eu falar, é gente que está querendo melhorar. Se a pessoa senta no teu gabinete para fazer uma confissão ou para buscar uma ajuda, para buscar um socorro, é porque de alguma maneira ela precisa melhorar, é porque de alguma maneira ela está se sentindo sufocada, é porque de alguma maneira ela quer ser melhor, quer ser aperfeiçoada. Porque esse relacionamento e esse conhecimento de Deus provoca isso, provoca um desejo de melhora, né? De melhoria, de avanço, de ser ético, de ser correto com as coisas de Deus e com as outras pessoas. Porque também, deixa eu te falar algo, e aí eu vou abrir um parênteses, não faz nenhum sentido você ser muito ético na igreja e você não ser ético, por exemplo, no seu trabalho. Você ser ético na igreja e você não ser ético na sociedade, como cidadão, sabe? E eu acho que a gente precisa olhar esse todo. E é isso que o conhecimento de Deus provoca na gente. Não conhecer a Deus, ainda no slide 17... Não conhecer a Deus no Antigo Testamento não significa necessariamente ignorância acerca de Deus. Às vezes significa, e aí eu vou mandar esse slide para você, vou tentar corrigir o significa, porque ele está com erro aí. Às vezes significa a disposição para obedecer, para não obedecer a Deus. Então, quando fala de não conhecer a Deus, eu dei a pausa por causa do erro na frase, né? Às vezes, né, o não conhecer a Deus não significa intelectualmente uma ignorância, mas significa você não estar disposto, você não está colocado para fazer a vontade de Deus. Onde está o erro? Vê se você consegue acertar, até para mandar para eles, que a gente vai mandar isso para eles depois. Ou é melhor eu consertar aqui? É melhor aqui, né? Significa, que está escrito, signifoca.
Já foi? Que aí a gente já manda para eles. Isso, exatamente. Conhecer o Senhor significa ser reconciliado com Ele. Ele faz isso por nós mediante a morte e a vida de seu Filho em nosso lugar. Conhecer o Senhor significa ser reconciliado com Ele. Ele faz isso por mediante a morte e a vida de seu Filho em nosso lugar. Romanos 5. Slide. Romanos 5, 10 e 11. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. E vamos ler 2 Coríntios. Hoje tem chuva de apóstolo Paulo. (15 a 21). Diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso, porém, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aqueles que não conheceram o pecado fez por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aqui está o tema da nossa atividade. Valendo um ponto, né? E você tem, aqui está a nossa atividade. Eu falei que eu passaria atividade em momentos aleatórios, não definidos, né? Dentro de um primeiro tempo e segundo tempo. Conhecer o Senhor significa ser conciliado com Ele. Ele faz isso por nós, mediante a morte e a vida de seu Filho em nosso lugar. E também esse texto tem a ver com o que a gente vai pedir para trabalho final. Mas por agora, eu quero que você pegue esse texto de 2 Coríntios 5, do 15 ao 21. E eu quero que você traga com as suas palavras, né, desde o início do mundo, você fazendo uma passagem panorâmica, né, por tudo que Deus fez pelo seu povo no Antigo Testamento, todas as promessas liberadas. E quando a gente falou de autoridade, vocês mandaram atividades para mim. Muitos mandaram textos de Isaías, por exemplo, que se referia ao Messias que iria vir. E a gente estava falando de autoridade de Deus. Olha que coisa panorâmica e excelente quando a gente olha a Bíblia como um drone, né, de cima, para visualizar como que Deus é, como que Deus faz, como Deus se move. E aí a gente está falando agora de conhecer a Deus, saber acerca da reconciliação. Eu quero que você traga a sua visão dessa ideia de reconciliação com as suas palavras, da forma que você entende. Eu não vou avaliar tipo, nossa, esse aqui sabe muito, esse aqui sabe pouco. Eu quero saber o teu olhar, a sua opinião, como que você sente isso, como que você sente essa manifestação de Deus, né? E aí eu quero que você traga
uma 15 linhas, 10, 15, 20 linhas, eu quero que você traga o teu pensamento, né, acerca dessa reconciliação. E aí a gente estava falando ali atrás de que quem conhece a Deus acaba tendo uma vida ética. E aqui nesse texto de 2 Coríntios 5, do 15 ao 21, diz que em Jesus nós somos reconciliados. Em Jesus nós somos justificados. Mas mais do que isso, fala assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Posso fazer uma pergunta para você? O que de você velho ficou para trás? O que da sua vida antiga, antes de Jesus, o que ficou para trás? Né? E a gente precisa exatamente isso, né? Ir caminhando, né, para um tempo. Eu ouvi uma frase essa semana maravilhosa que dizia assim: muitas vezes a gente vive um inferno aqui na terra preocupado com uma vida na eternidade. Quando, na verdade, a gente tem que viver, né, uma vida abundante aqui na terra. A gente precisa viver uma vida abundante, ainda que preocupados, né, com uma eternidade, ou ansiosos por uma eternidade. Então, assim, é olhar para você e passar um raio-x e, ao mesmo tempo, pensar o que de você já ficou para trás, o que do velho homem já foi abandonado. E, ao mesmo tempo, se você está progredindo, não se preocupa não, vai dar tudo certo. O Espírito Santo, ele continua se movendo. O mesmo Deus que se movia no Antigo Testamento, ele continua se movendo e vai dar tudo certo. Você vai ser melhorado. É um passo de cada vez e uma roupa velha que vai ficando para trás de cada vez. Então eu quero que você traga a sua visão, né, de 2 Coríntios 5, de 15 a 21. Não muito trabalhoso, nada muito trabalhoso, mas você precisa trazer isso para mim, dentro de 24 horas. Bom dia, pastor. Ok? Então, essa é a nossa atividade. Com muito amor, né? A gente está em época aí E aí, como eu falei, né? Cada ponto conta, cada conquista sua dentro do processo de aula, de estudar, conta. E aí, ao mesmo tempo, é muito interessante para mim saber o seu pensamento. Saber o seu pensamento. É muito interessante para mim o quanto que você está recebendo esse conteúdo. É muito interessante para mim também saber o que você pensa acerca desse assunto. E a gente está falando de reconciliação, da pessoa de Jesus que chega para nos reconciliar. E olha que visão panorâmica, um Deus que se move, um Deus que se manifesta sobre o seu povo, um Deus que não desiste, como eu falei lá na primeira aula, de nenhuma das suas promessas, um Deus que não desiste daquilo que ele tem para fazer na vida do teu povo, e ele caminha, ele leva aquele povo até que se cumpra, até que ele realize na vida daquele povo o que ele tinha planejado. E aí ele não mede esforços, e esse final aí retumbante você já sabe, e a gente vai falar mais disso. Então essa é a nossa atividade, ok? Para a aula 2. Você vai fazer exatamente da mesma maneira anterior. Seu nome, aula 2, dentro de 24 horas você envia para mim. Nós tivemos a questão da prorrogação de 12 horas a mais, porque a gente teve o problema do subir a aula, mas está tudo certo e você deu conta disso. Parabéns para aqueles que se aplicaram, vocês têm a minha admiração. Porque na vida, presta atenção, porque na vida a gente precisa ser aplicado, né? Quando você se dispõe a fazer algo, você precisa colocar o teu coração naquilo e fazer bem feito. E eu preciso ressaltar, eu recebi atividades de 11h30 da noite, do mesmo dia que a aula foi liberada, até o outro dia, já quase estourando, até quarta, até ontem,
Uma pessoa me mandou a atividade às 4h54. Essa pessoa acordou mais cedo e isso tem a minha admiração. Então, assim, não faz sentido você mandar para mim depois que o tempo estourar, né? E aí é o seguinte, se você tiver qualquer problema, nossa, eu passei mal, salva o meu telefone e me liga. Me manda uma mensagem, me avisa antes, mas não me avisa depois que o tempo estourar, ok? Senão daqui a pouco a gente vai ter que pedir atestado médico. Até já, a gente volta. Até daqui a pouco.